para gente, Uhum. diretamente. Para gente poder depois compartilhar aí com as pessoas também. Então, o método THTC, ele é o resultado de uma busca desesperada por uma resposta para uma pergunta que eu fiz lá em 2000 final de 2015, começo de 2016. Era logo após eu ter recebido o diagnóstico do câncer. Eu fiz uma pergunta que mudou tudo e me conduziu até esse momento que nós estamos conversando aqui, nesse exato momento, essa trajetória que vem acontecendo desde 2015, mas foi no início uma angústia muito grande, um desespero muito grande, porque você só dá valor às coisas quando você perde, né? Quando você perde. Quando você está perdendo, você dá valor. Normalmente você anda, se tiver tudo bem, você nem lembra que você tem joelho. Já percebeu? É verdade. Você anda para lá, para cá, mas você não percebe que você tem joelho. Você É anda, verdade. mas você não tem assim. Você nunca fica falando assim, eu tenho um joelho. Não, você nem lembra do joelho. Agora, quando você tem uma dor no joelho, aí você lembra dele. Lembra da importância dele. A importância dele, você fala, meu Deus, meu joelho, o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo comigo? Sim. Então, é algo que a gente valoriza quando nós estamos perdendo. Quando nós estamos perdendo, nós valorizamos. E não foi diferente comigo, né? Depois de eu ter praticamente entendido que para mim tinha chegado no fim e que não tinha muita perspectiva na condição que eu estava e no padrão que eu estava, eu descobri, né, coisas maravilhosas que me conduziram, me levaram a caminhos que fizeram toda a diferença na minha vida e deu uma nova chance para mim. E o que eu tenho feito ao longo desses anos, Cláudia, é compartilhar essa minha experiência com as pessoas, sabe? Como que eu acho, para mim, assim, de mais valor é a forma como você trouxe para lidar com isso, né? Eu acho que hoje a gente percebe a dor e muitas vezes a gente espera um milagre. Eu acho que você construiu o seu milagre. Eu acho que isso é bonito. E É, através do seu milagre, através da sua atitude, do seu posicionamento, hoje muitas e muitas pessoas estão podendo usufruir disso. Eu acho eu que essa é a concordo. parte mais bonita e assim mais admirável, que é de não se. Eu entendo, né, que provavelmente no início, mas o que Vamos. você fez disso, né? Então, eu cheguei num momento, o momento da virada, né? A gente tem sempre uma virada, né? Então, eu tive uma virada na vida, né? Eu sempre fui uma pessoa dedicada para resolver problemas. Eu especialista nisso. No meio profissional, a minha especialidade sempre foi resolver problemas. Resolver problemas. Eu sempre fui focado nisso, para as pessoas, para resolver problemas das pessoas. E quando eu comecei a, a olhar sobre essa perspectiva que para mim não tinha esperança mais, não tinha mais nenhuma possibilidade de uma chance, eu fui buscar isso. E no meio do caminho, toda essa experiência que eu obtive, né, ao longo do meu trabalho em resolver problemas, eu comecei a usar para resolver o meu problema, né? O meu problema, o que estava acontecendo comigo. E isso fez toda a diferença. Então, nada acontece por acaso na nossa vida. Muitas vezes você passa por experiência, passa por circunstância, e você depois, lá na frente, você pode usar essas ferramentas que você adquiriu ao longo da vida, para resolver problemas. Eu comecei a fazer isso após ter entendido o que eu tinha feito, né? As agressões que eu tinha feito no meu corpo,
e buscar corrigir isso, mudar o padrão. Eu realmente criei uma, uma abordagem totalmente diferente do que existe no mercado hoje. Então, por exemplo, nós hoje temos uma visão um pouco diferente, né? Uma abordagem totalmente diferente do que tem aí em relação à questão da saúde. Sim, isso que é interessante, porque às vezes eu gosto de pensar que não existe só um caminho, mas esse tudo é através de um padrão, igual você explica, de uma construção. Então, se houve uma construção, existe também um método de modificar essa construção, né? Você está pegando o negócio. Continua falando um pouquinho aí. Eu vou só arrumar Tá. E o meu aí, vídeo aqui. aí a finalidade, eu acho que dessa construção é entender que, dentro da minha percepção, que existe uma mentalidade para construir aquilo, existe um comportamento, uma atitude que trouxe a pessoa a ter, por exemplo, igual você trouxe a questão do joelho, né? Ou a questão do câncer, ou a questão da diabetes, existe sim um padrão que a gente precisa entender como que ele funciona para, através disso, tomar conhecimento, porque eu acho que a questão, antes de você procurar, né, tratar ou redirecionar, precisa dessa responsabilidade, porque você olhou para você e eu imagino que assim como eu trabalho com psicanálise, reconhecer o nosso posicionamento diante do sintoma não é fácil, É. né? Reconhecer e ainda ter a responsabilidade de lidar com ele. E eu quero agora, nós estamos com várias pessoas nos seguindo aí no YouTube, nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube, né? A transmissão está online, nós temos várias pessoas nos assistindo no YouTube. E eu vou abrir então agora, de uma forma muito direta, eu quero compartilhar um pouco dessa experiência, porque nós já fizemos várias lives, né, Cláudio? Uhum. E só que nós não tivemos a oportunidade de apresentar os slides, né? Porque pelo Instagram não tem como. Então no YouTube aqui nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube. E nós vamos então compartilhar a nossa apresentação que nós fazemos nos workshops para as pessoas conhecerem um pouco mais com imagens, com referência, né, de tudo aquilo que a gente mostra aí tem de resposta da terapia. Vamos lá? Vamos lá. Então eu vou compartilhar e aí você vai observando se realmente está aparecendo aí, tá? Tá bom. Gente, manda o convite para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de saber, porque foi, né, tudo de última hora. Convida eles para vir participar e conhecer mais sobre o corpo, conhecer mais sobre esse método que pode sim contribuir tanto para quem está em tratamento quanto para a prevenção também. É isso aí. Então vamos lá? Tá aparecendo para Sim, você aí, Cláudio? direitinho. Então, o método THTC, ele é isso que você está vendo, uma abordagem não invasiva, não medicamentosa, né? E eu quero falar um pouco, do ambiente ácido no corpo, da expulsão do oxigênio, desidratação, e na beleza e no envelhecimento, né? E também no surgimento de doenças. Então, THTC é um método. O que significa um método? Ele não é uma técnica apenas, são um método porque são várias técnicas dentro de um método, que é o THTC. E THTC significa Terapia de Hidratação dos Tecidos Conjuntivos, THTC. Para mim criar esse método, eu tive que buscar conceitos em termos de pesquisa científica. Então, o método ele é baseado 100% na ciência. Significa o quê? É impossível você aplicar o método e não ter resposta, o corpo vai responder. O grau de resposta vai depender da agressão que o tecido sofreu ao longo dos anos, mas é possível você mensurar isso, você ver isso, você perceber isso. A pessoa sente que está mudando algo dentro dela. Começou um processo a acontecer.
E ele também resgata o conhecimento ancestral. O conhecimento ancestral significa o quê? Essa medicina que nós temos hoje, que está comandando o mundo, a medicina alopática, ela é muito recente. Ela vem dos últimos 100, 120 anos, a partir de uma decisão de Rockefeller, que fez o quê? Ele então, perdeu o slide está aparecendo para você, Cláudio? Tá aparecendo para mim. Normal, né? Aham. Normal. Então tá. Então, ele perdeu o monopólio do petróleo e o Estado, o Congresso americano fez isso, tirou o monopólio e ele ficou então pensando em uma forma dele ter o controle, dele ter o monopólio novamente de algo. O que que ele fez? Ele se reuniu com um grupo de milionários e eles então investiram fortemente para mudar a abordagem que existia em relação à questão da saúde. Então ele foi nas faculdades e mudou aquele conceito em termos de medicina e tirou a medicina natural e colocou a medicina alopática. Significa o quê? Os produtos eles partiram para ser patenteados e a partir do quê? De elementos sintéticos. Então, por exemplo, você não pode patentear nada que existe na natureza. Não tem como você patentear algo que tem na natureza, né? Então, eles partiram para criar, observar, identificar moléculas na natureza que tinham benefícios em relação à questão da saúde, sintetizaram isso, deixaram sintético, à base de petróleo, e então lançaram no mercado como medicamento e foram aos poucos substituindo pelo tratamento natural. Então, tiraram os tratamentos naturais que existiam e substituíram pela alopatia. E isso está hoje em demanda no mundo todo, né? Tomaram todos os mecanismos, os organismos de controle e tudo mais, e é o que nós temos hoje. Então, eu fui querer entender como que essas pessoas eram tratadas há 5 mil anos. Há 5 mil anos, a medicina ayurvédica curava as pessoas. A medicina tradicional chinesa, a medicina coreana, a medicina japonesa, a medicina egípcia. Eu fui buscar entender o que que acontecia naquela época, né? E eu resgatei o que existia de melhor. Então, por exemplo, eu busquei uma linha de convergência, onde elas falavam a mesma língua. E, por incrível que pareça, uma coisa que me chamou muita atenção é que estavam separados, continentes, muitas vezes separados, não tinham contato, não tinha comunicação entre eles. E muitas vezes o conhecimento, quando chegava num grau, ele era tido como um segredo de Estado, então poucas pessoas tinham acesso, mas, no entanto, eles chegaram à mesma conclusão, chegaram no mesmo sentido, no mesmo propósito, em termos de resposta do corpo, estimulando em pontos específicos do organismo. Não tinham esses equipamentos de última geração que nós temos hoje, né? Mas eles, ao tocar as pessoas, eles percebiam as doenças que as pessoas tinham porque eles faziam a relação direta do tecido, do corpo, com observando uma pessoa saudável e observando uma pessoa doente. E eles começaram então a criar essa relação e chegaram a uma maravilha em termos de perspectiva de tratamento. Quando eu encontrei essa linha de convergência, eu fui buscar entender como que o corpo podia responder aquilo. Então, eu fiz uma engenharia reversa. Eu voltei lá no momento da fecundação da formação. No terceiro pilar que nós usamos no método THTC é a alta tecnologia. Então, eu precisava, além de resgatar todo esse conhecimento em termos de conhecimento ancestral, pautar as pesquisas científicas que explicam e detalham como que o corpo humano funciona. A alta tecnologia era algo que eu necessitava de alinhar justamente para quê? Para poder definir processos dentro dessa perspectiva que eu precisava de resposta.
Então, uma das coisas mais interessantes que acontecia, principalmente na medicina ayurvédica, eram os óleos, né? Óleos aquecidos, óleos aquecidos para que pudessem então serem colocados, né, em determinados pontos do corpo, e isso é até feito até hoje. Mas eu busquei a alta tecnologia justamente para a gente ter uma perspectiva diferente. Então, dentro desse conceito de busca do conhecimento ancestral, do alinhamento dos processos de tudo isso, quando eu descobri a origem do câncer que havia se instalado em mim, como que aquele câncer havia se instalado em mim, então eu parti para uma busca no sentido do quê? De restaurar esse equilíbrio. Bom, como que aconteceu? Eu tive um câncer, por que que eu corri atrás disso tudo? Qual foi o meu objetivo? Eu tinha intenção de criar uma terapia? Não, nunca tive essa intenção no primeiro momento. O que eu queria, na verdade, era resolver o meu problema. Que problema era esse? Um câncer que havia se instalado em mim, que me levou a uma depressão profunda. Essa depressão me deixou numa condição onde eu praticamente não conseguia mas ter, né, uma linha de raciocínio lógico. Eu achava que tinha acabado tudo para mim. A primeira coisa que vem é aquela questão, por exemplo, do vitimismo. Eu falava, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Né? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu comigo? Então, falava assim, olha, ladrão que tem por aí não tem câncer, assassino não tem câncer, e eu estou com câncer, né? Então, o ser humano é fraco e isso me arrebentava naquela condição que eu estava. A família se reunia, mas eu me sentia sozinho, eu me sentia impotente, né? Impotente. Eu não queria nem sair do meu quarto, fazia um almoço, queria ficar isolado, queria ficar no meu cantinho, né? Naquela condição difícil que eu estava. Mas tudo mudou numa madrugada. Eu atribuo muito a Deus esse momento. Por quê? Porque veio uma pergunta na minha cabeça, nitidamente como se fosse uma pergunta. Eu não nasci com esse câncer, como que esse câncer entrou em mim? Então, toda essa busca que eu mostrei aí anteriormente foi para responder essa pergunta. E quando eu respondi essa pergunta, eu descobri que eu tinha formado esse câncer. Eu tinha desenvolvido um padrão. Eu tinha sempre, né, igual eu falei para você no início da nossa conversa, eu sempre fui especialista em resolver problemas dos outros, né? Como que eu fazia isso, né? Me formei em contabilidade, me especializei em análise de balanço, questões previdenciárias e fiscais, então tenho uma experiência muito grande nesse sentido. E uma das coisas que eu fazia para resolver problemas era identificar padrões, observar padrões e mudar padrões. Então eu comecei a fazer isso nessa questão em relação na busca por respostas na pergunta que eu havia feito. Eu fiz essa descoberta, cheguei à conclusão de que eu tinha criado aquele ambiente em que o câncer havia se instalado, eu tinha sabotado o meu corpo, criado aquele padrão que levou ao câncer. Então, eu fui para as terapias para buscar uma terapia que pudesse me atender, que tratasse os tecidos. Eu não encontrei nenhuma terapia que tratava os tecidos. Todas vão para o sangue, né? Eu não acreditava em terapia até então, mas eu comecei a virar amigo de terapeuta. O cara era terapeuta e ia atrás dele, queria saber o que que ele fazia, como ele fazia, e quais eram os resultados que ele tinha e tal. Mas eu não encontrei nenhuma terapia que tratava os tecidos conjuntivos. O que que eu fiz? Falei, olha, eu tenho que desenvolver algo para me curar. Desenvolvi o método, me auto-apliquei, o resultado em mim foi extraordinário, né? O meu nariz não tem enxerto, não tem plástica, e o que eu queria, na verdade, era não reincidência. Eu não queria que o câncer voltava, como eu havia descoberto, né, nas pesquisas que eu havia feito, que nesse tipo de câncer você operava e de repente o câncer voltava, você operava e de repente o câncer voltava.
e isso ia formando um padrão, aonde era uma sequência de mutilação, e depois de alguns anos, uma metástase no pulmão, no cérebro, e aí vai em diante. Então, o que eu queria era não ter isso, resolver o problema. Eu queria resolver o problema. Então, em mim foi maravilhoso, o resultado em mim foi espetacular. E eu fiz uma engenharia reversa para entender esse processo. E tudo começa lá no momento da fecundação. É algo maravilhoso, é um momento especial em que a vida começa como nós conhecemos, né? Uma célula se encontra com outra e o processo todo se instala. E até então eu achava que quem ganhava a corrida era o espermatozoide mais rápido, mais forte. Mas eu descobri nas pesquisas científicas em que eu fui estudando que, na verdade, não é o espermatozoide mais rápido e mais forte. É o óvulo que seleciona. Ele lê todas as possibilidades que tem no seu entorno, então emite uma secreção, solta uma secreção que captura aquele espermatozoide e a fecundação ela é realizada. Então, para você que está nos assistindo, dê uma gratidão maior para sua mãe. Foi sua mãe que escolheu você, foi o óvulo. Devolve à mulher o poder da criação. Não é algo espetacular, Cláudia? Sim, eu gosto de pensar assim, foi ganhar na loteria, né? Menina, você Foi viu? 6 escolhido. a 10 milhões de possibilidades. Então, Sim, não tem um filme que fala O Escolhido? sim, tem. Tem, não tem? Então, você é o escolhido. Você é a Verdade. escolhida. Tinha 6 a 10 milhões de possibilidades de irmãozinho lá. Mas a sua mãe, quer dizer, o óvulo, olhou, leu e falou assim: não, é esse aqui. E soltou uma secreção. E quando você teve contato, né, com essa secreção, então tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Agora, a base das pesquisas científicas do método THTC, ela está na estrutura do Dr. Otto Warburg, esse bioquímico alemão, esse médico alemão. Ele mudou realmente o entendimento de como que o corpo funciona, sabe? Ele fez uma pergunta lá em 1917 que tinha uma relação com aquela pergunta que eu havia feito. Qual foi a pergunta que ele fez lá em 1917? Por que que as doenças se repetem nas pessoas? Por que que isso acontece? Por quê? Como que isso ocorre? E ele não tinha resposta. E ele então começou a buscar essa resposta, né? O Dr. Otto Warburg, que é um médico alemão, bioquímico, nasceu em 1888 e morreu em 1970. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931 por uma descoberta da natureza e modo da ação da enzima respiratória das células. Como que a célula respira? E a sua tese, a causa primária é a prevenção do câncer. Ele, ele afirmou num congresso que teve e que levou o Prêmio Nobel de Medicina a seguinte frase: nenhuma doença, vírgula, tem uma vírgulazinha aqui, está faltando, inclusive o câncer, vírgula, pode existir em um ambiente alcalino. Essa frase mudou tudo. Quando eu tive acesso à pesquisa do Dr. Otto, que eu cheguei no final da pesquisa dele e eu vi essa frase determinante nos seus achados científicos, eu fiquei maravilhado com o processo, né? Esse médico alemão, a humanidade deve um legado para esse homem, deve um legado para esse homem. Então, essa frase que você está vendo, de alto impacto, que é o quê? Nenhuma doença, vírgula, inclusive o câncer, vírgula, pode existir em um ambiente alcalino, é a resposta daquela pergunta que ele fez lá em 1917. Por que que as doenças se repetem nas pessoas? Como que ele trabalhou? Ele pegou um grupo de cientistas e começou a pesquisar. O que que eles faziam? Uma pessoa morria com câncer de estômago. Ele ia lá, tirava uma amostra do tecido. Uma pessoa morria sem câncer de estômago com estômago saudável. Ele ia lá e tirava uma amostra do tecido. E isso foi mudando a realidade. E ele foi querendo identificar e identificando tudo aquilo que repetia no ambiente saudável e no ambiente com câncer, para entender um padrão, um padrão.
E ele descobriu um padrão. Ele descobriu um padrão. Que padrão foi esse, né? Eu vou passar para você mais à frente, mas eu quero fazer uma pergunta. Por que que as doenças se repetem? Por quê? Por que que isso acontece? Por que que as doenças se repetem? Bom, para a ciência, para algo repetir, para ter recorrência, para haver recorrência, não existe coincidência. Então, não é coincidência uma pessoa ter um AVC e o outro ter um AVC. Não é coincidência. Não é. Não é coincidência uma pessoa ter diabetes tipo 2 e o outro ter diabetes tipo 2. Não é. Tem que existir um padrão. Tem que haver um padrão. E a ciência busca padrões em tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar, né? É, tudo que a gente possa imaginar, o que você possa imaginar, a ciência busca um padrão. E por que que é importante você fazer essa pergunta? Qual o sentido para você prático de você fazer essa pergunta? Por que que as doenças se repetem? Sabe por quê? Talvez ou possivelmente, nesse momento, silenciosamente, você esteja desenvolvendo um padrão de uma doença que pode surgir, aparecer como diagnóstico. Ela está silenciosa agora, você não percebe. Os sintomas são sutis e você não percebe isso, mas está acontecendo. Um diagnóstico de uma doença que pode trazer consequências graves para você e até mesmo ceifar a sua vida. É o que está acontecendo com as pessoas hoje. Pessoas tendo diagnóstico de câncer, pessoas tendo diagnóstico de AVC, pessoas sofrendo AVC, pessoas sofrendo diabetes, pessoas se arrebentando toda aí no processo. Então, é importante você entender isso, tá? É um chamado que nós temos para você conhecer o teu corpo. Se existe um padrão e você reconhecer padrões de possíveis doenças que possam estar sendo desenvolvidas dentro do seu organismo, você pode mudar esse padrão antes que a doença possa vir, antes que a doença aparecer. E se você desconstruir um padrão de algo que poderia estar indo para uma evidência no seu corpo, simplesmente é impossível isso acontecer com você, né? Então, eu quero que vocês observem essa pesquisa científica do Toronto lá, publicada em 1926, né? São livros que contêm descrições detalhadas de suas descobertas, artigos, né, que eu estou mostrando para você agora. Se você quiser tirar uma foto, né, tirar um print da tela, para depois você entrar e você estudar isso. Hoje nós temos acesso à informação de uma forma maravilhosa e você pode ter acesso a isso. Bom, agora eu quero compartilhar com os amigos que estão nos assistindo como que como que se dá esse processo. Como que a doença surge em uma pessoa? Como que isso ocorre? Como que isso acontece? Tá? Bom, eu vou compartilhar aqui o resultado final do trabalho do Dr. Otto. O que que ele descobriu e por que que ele levou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Ele identificou um padrão entre as células doentes com câncer, né, e a célula saudável. Que padrão foi esse? No ambiente saudável, ele encontrou a seguinte característica: hidratado, rico em oxigênio, com equilíbrio de glicose e com pH levemente alcalino. Esse é o padrão da saúde, onde você não tem dor, não tem desconforto, não tem nada. No ambiente doente, inclusive com câncer, ele encontrou a seguinte característica: um pH ácido, desidratado, rico em glicose e pobre em oxigênio. Esse é o ambiente da dor, da doença, inclusive do câncer. Um pH ácido, desidratado, rico em glicose, pobre em oxigênio. Aqui a dor e o desconforto e o problema de saúde começa a ser instalado. E é possível você identificar esses pontos no seu corpo a partir de um conhecimento aprofundado que você começa a desenvolver, né, quando você entende e passa a estudar melhor os detalhes, porque, sabe, o problema está no detalhe, né, que passa despercebido.
Nós nos especializamos no nosso trabalho, como eu havia feito, me especializado, buscando ser o melhor no que eu fazia, buscando adquirir recursos financeiros, acumular coisas, né? Especialista em coisas, em objetos e aí por diante. Mas o meu corpo, eu desconhecia como ele funcionava. Até o dia em que veio o câncer e que me lembrou que eu tinha um corpo e que ele estava num processo terrível, porque dor em todas as articulações, dor em todo o corpo. Cheguei em quase 160 quilos, uma vida de excessos, muito açúcar, muito doce, muito refrigerante, muita coisa que não que leva o organismo a um estresse absoluto. Então, a partir do momento em que eu reconheci isso, eu comecei a entender e descobri o momento exato em que o meu corpo entrava em um padrão e desenvolvia o câncer, né? Quando atinge menos 35% de oxigênio. Então, no momento exato em que atinge menos 35% de oxigênio, o câncer se instala. E esse é o diferencial. O que que o método THTC tem como objetivo? E aí eu vou terminar por aqui e a gente vai falar, Cláudia, porque eu não quero que essa nossa reunião seja muito longa, né? Uhum, Queria chegar nesse ponto para mostrar para as pessoas como que se dá. A origem de todas as doenças que você possa imaginar é o padrão que você está vendo aí. O grau de, para dizer que é uma doença crônica, que é uma doença degenerativa, vai ser a quantidade de glicose que tiver acumulada nesse tecido, de desidratação que vai ter nesse tecido e o pH desse tecido. E a quantidade, principalmente a quantidade de oxigênio em que esse tecido está exposto. Se ele atingir menos 35% de oxigênio, como o Dr. Otto explica aqui, infelizmente, em 48 horas isso pode se tornar um câncer. Agora veja bem, o grau, a quantidade de câncer que está, o grau de elevação do câncer é assustador. 840%. 840% é a quantidade de câncer que cresceu nos últimos anos. Nos últimos anos. O que está ocorrendo? Cada vez mais ambientes estão se tornando ácidos, desidratados, ricos em glicose e pobres em oxigênio. Nós estamos falando aqui, não estamos falando do sangue, que infelizmente, é um grande mito que as terapias integrativas fazem, cometem um engano, elas vão para o sangue. E, na verdade, não tem como você alcalinizar o teu sangue. Quem faz isso é o seu próprio corpo. Ele usa os rins e os pulmões para fazer esse processo. Então, é impossível você fazer isso. Agora, o seu tecido, os tecidos conjuntivos do seu corpo, é que acidifica, desidrata e acumula glicose, ficam ácido, perdem o oxigênio e geram todas as doenças que você possa imaginar. Então, o desafio do método que eu desenvolvi foi tirar o meu corpo no padrão que você está vendo aí de ambiente ácido, doente, com câncer, e trazer para esse ambiente saudável. Então, hidratado, rico em oxigênio, equilíbrio de glicose e um pH levemente alcalino. E é isso que o método THTC propõe. Então, levar a pessoa a um autoconhecimento para ele entender como o corpo dele funciona, buscar mudar esse padrão da doença que ele desenvolveu, né? Você acredita, Cláudia, que eu comia margarina? Você não vai acreditar, né? Mas eu comia, ixi. né, aos montes. Você acredita, Cláudia, que eu tomava refrigerante e não tomava pouco, né? Muito acidificante, né? Com pH baixíssimo e levando uma carga enorme de glicose na corrente sanguínea, que dá um pico de glicêmico e que faz com que o corpo tenha que tirar dos tecidos conjuntivos os minerais necessários para equilibrar esse sangue. Então, o nosso sangue ele tem que se manter num pH levemente alcalino, entre 7,35 e 7,45. É o pH da vida, desse ambiente saudável que você está vendo do teu lado esquerdo, que tu está assistindo. Então, esse padrão, ele se perde quando você acidifica o teu sangue. Você acidificou o seu sangue, imediatamente o teu corpo tem que equilibrar ele. Por exemplo, Em, pro-
Como um alimento. Vamos pegar, por exemplo, um alimento ultraprocessado, em que rapidamente vira glicose na corrente sanguínea. Quando eleva a glicose, momentaneamente, quer dizer, por milésimos de segundo, o corpo entende que o sangue está acidificando. Ele tem que compensar isso na hora, não é depois. Aí ele vai nos tecidos, tira os minerais necessários, porque ele só tem o teu corpo, ele não tem outra coisa. Tira dos tecidos o que precisa, vai equilibrar esse sangue. Ele tira da onde? Dos músculos, dos ossos, dos tecidos que você tem no teu corpo. Ele vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai equilibrando. E de repente, de uma hora para outra, ele não consegue, não tem mais recursos para ele. Então você tem um diagnóstico, porque o tecido, ele já extraiu tudo que ele podia tirar dos tecidos. Um exemplo é o diabetes tipo 2, né? As pessoas vai acidificando tanto que depois não tem mais circulação nenhuma, não tem oxigenação mais nenhuma. Dá uma ferida, tem que amputar um pé, tem que cortar um pé e assim por diante. Então, eu queria agora abrir um debate para você, para a gente explicar para as pessoas que o método propunha isso, mudar esse ambiente. Sim, sim. E o interessante disso tudo é como que essa acidose chega e para no tecido. Você poderia falar assim, porque Então, é um processo lento, lento. O Dr. Otto descobriu que o ambiente ácido expulsa o oxigênio, ele não consegue penetrar. Quem entrega o oxigênio para o interior das células é a água. Então a água vai deixando de penetrar também. A glicose, ela tem entrada livre, porque é como se fosse um buraco negro, é atraída para esse ambiente. Então você vai tendo, com o passar do tempo, um ambiente ácido, desidratado, com pouco oxigênio e com acúmulo de glicose, que é o envelhecimento, a morte. Então, a vida saudável se dá nesse pH que você está vendo, onde o Dr. Otto pesquisou, olhou, a equipe dele, e descobriu que ali não tinha doença nenhuma nesse ambiente. Já o ambiente doente, inclusive com câncer, que é quando atinge menos 35% de perda de oxigênio, chega ao câncer em 48 horas, é a origem de todas as doenças. Como que isso acontece? Eu falei, alimentação. Agora tem um detalhe que acidifica muito: o ódio, a mágoa, o ressentimento leva o corpo a uma hiperativação simpático-tônica. O corpo entende que a pessoa está em risco o tempo todo. Então, quem guarda ódio, quem guarda mágoa, quem guarda ressentimento, leva o corpo a um extremo de ele entender que ele está em risco o tempo todo. O tempo todo, ele está em alerta, em risco. E ele vai fazendo uma acidificação tremenda dos tecidos, levando a uma perda cada vez maior, né, desse equilíbrio. então pode-se entender que, né, me corrija se eu estiver incorreta, que a pessoa está ali com uma dor no ombro que não sara. Então ali existe uma acidez, ali existe uma falta de oxigenação, ali existe essa glicose. E por incrível que pareça, não é necessariamente ali, você acredita? Como que isso Não funciona? é necessariamente ali. Por exemplo, porque, na verdade, o nosso corpo, ele é controlado, ele funciona de uma forma sistêmica. Então, existe uma rede de controle do corpo, né? Uma rede de controle. Essa rede, ela é uma rede neural, né? Toda interconectada. Então, por exemplo, o seu olho, ele está conectado com o teu corpo todo, né? Então, é que existe terapias que analisam a saúde da pessoa pelo olho, né? A iridologia tem análise pelo olho. Se você pegar o fio de cabelo seu, está conectado com todo o teu corpo. Existem terapias que pegam o fio do cabelo da pessoa e tem uma análise do corpo dela todo. Uma gota de sangue sua conta toda a sua vida, conta tudo em você, como que você está. Então, é o todo interconectado. Então, muitas vezes a pessoa tem um sintoma em um determinado local, e se ele ficar tratando aquele sintoma, ele vai tratar aquilo a vida toda e não vai conseguir resolver o problema.
porque ele está tratando o sintoma. Então, no método, nós temos uma visão diferenciada, nós vamos na origem do problema. E foi o que nós conseguimos através do conhecimento ancestral, de resgatar esse conhecimento ancestral e entender a questão da embriologia, como que os folhetos embrionários são formados. E quando nós partimos para esse lado, nós vemos que nervos cranianos construíram, ramificaram ao longo do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático e construíram pernas, construíram braços, construíram dedos, construíram tudo que você possa imaginar no teu corpo e no meu corpo. E esses nervos cranianos, quando eles entram num processo de desidratação e acidificação, então, muitas vezes, a origem do problema está aí. E a pessoa muitas vezes não entende. Pode ser um problema na coluna, principalmente, porque cada vértebra do corpo está conectada com um órgão, com uma função, né, um alinhamento do próprio organismo, porque dali foi a ramificação nervosa que fez toda a construção do corpo. Então, nós não pegamos e ficamos focados apenas no sintoma. Nós vamos na origem do problema. É interessante isso, porque eu estava acompanhando uma cliente, né, usando o método, e nós estávamos olhando a questão do tratamento ah, voltado para um método de relaxamento, né? E aí ela tinha um caroço no pé do dente. Fazendo o tratamento, a gente não tocou o dente e ele desinflamou, coisa que ela já estava há muito tempo, né? Então, ver que essa hidratação e trazer essa Esse equilíbrio. oxigenação, esse equilíbrio, fez com que a raiz do dente dela voltasse a estar na função correta, né? Então, e não foi só o dente. Se ela parar para observar, a visão dela melhorou. Pode olhar, porque é sistêmico, né? A questão hepática dela melhorou. Todo o corpo dela melhorou. Não é só uma ação isolada em um ponto específico. É claro que onde estava incomodando mais, ficou mais marcado. É por isso que nós pegamos os nossos alunos, né? Os nossos alunos que fazem a nossa formação para que ele então entenda que tem que fazer uma boa anamnese, igual você fez aí, notou que lá o estava inflamadinho ali. Anota tudo, porque quando você começa a fazer o método, a pessoa começa, ela esquece que ela tinha aquilo ou aquilo outro, então você tem que pontuar tudo antes para depois você falar para ela, olha, como que tá isso? Ah, não tenho mais, ah, não tenho mais, ah, não tenho mais. E é Sim, impressionante como que a água, né, faz todo o fator de diferença. Então tem várias questões, né? Hoje nós vamos falar desse ponto específico, a pessoa entender isso e o quanto é importante ela entender, compreender o corpo dela. No método nós temos um chamado. Que chamado é esse? Para a pessoa conhecer o corpo dela. Olha, não adianta você. É importante você ter uma casa, um carro, ou duas casas, ou 10 casas para viver de renda, ou vários carros na garagem. É importante, é bom que tenha. É, uma família honrada, uma família amorosa, é essencial. Mas você, na verdade, só tem uma coisa, a sua saúde. Se você perder, se você vier a morrer, você perde tudo, acabou, não tem mais. Atrás de um cortejo fúnebre não vai um caminhão de mudança, não vai. não vai. Caixão não tem gaveta, né? Sim, e a gente muitas vezes negligencia isso, né? É, Dar para outra pessoa. E se eu ficar doente, terceiriza, terceiriza. terceiriza. E nessa terceirização, a pessoa começa, é, claro que caso e caso, mas muitas vezes termina com a mochila de medicamentos sem conhecer o próprio corpo, acompanhando a doença do órgão dela, porque eu acho que isso não é nem tratamento, né? É um Então, agora acompanhamento. eu vou dizer uma coisa para você. Eu tinha um pensamento, né, que era assim: eu vou pagar um bom plano de saúde, porque o dia que eu ficar doente, eu vou na melhor clínica, no melhor hospital e vai me curar. Era esse o pensamento que eu tinha. Quando me deu a doença, eu fui no melhor especialista que tinha. Sabe o que eu queria? Uma garantia, uma certeza
de que eu iria fazer a cirurgia e não teria reincidência. Eu não tive essa certeza, eu não tive essa garantia. Então, eu tive uma decepção. Não garantiram nada para mim, entendeu? Aí eu fui estudar para entender o que acontecia com quem fazia aquele procedimento. Inclusive, eu teria que assinar um documento me responsabilizando por tudo. Se desse errado alguma coisa, eles não eram responsáveis por nada. Eu era responsável por tudo. Eu estava me submetendo por minha livre vontade, e abria mão de qualquer risco, né, em relação ao procedimento que eles iam fazer em mim. Olha para você ver. Então eu terceirizei, eu joguei a responsabilidade na mão dos outros, só que na hora que eu precisava de ter essa garantia, eu não tinha nenhuma, sem chance, sem garantia, sem perspectiva. Eu teria que pagar um valor alto, mas não ter garantia nenhuma de que aquilo poderia resolver o problema que eu tinha, né? E aí é onde entra essa questão. A pessoa se ilude achando que ela vai ter essa garantia depois. Não tem. É você que assume a responsabilidade. Você entendeu? Então, por que não assumir essa responsabilidade agora? Por quê? É destino a pessoa ter câncer? Não era. Se eu não tivesse criado um ambiente para o câncer se instalar em mim, esse câncer não tinha entrado em mim. Não tinha. Era impossível. É impossível você ter uma doença nesse padrão que você está vendo aqui, ó. Tá vendo esse padrão? Tá aparecendo uma setinha, um laserzinho? Aí, Sim, sim, esse ambiente saudável que você está vendo, hidratado, rico em oxigênio, com equilíbrio de glicose e com pH levemente alcalino, é impossível ter doença. Eu desafio uma pessoa que venha para mim com um tecido nesse padrão ter doença. Porque isso não é o professor Anils que está falando. É pesquisa científica publicada, sem chance de haver qualquer tipo de problema. Agora, meu amigo, o pH caiu do tecido, desidratou, ficou rico em glicose, perdeu o oxigênio, se prepara porque vai vir dor, vai vir desconforto, você vai ter problema sério de saúde. E se o do oxigênio atingir menos 35%, menos 35%, em 48 horas, esse ambiente pode se tornar cancerígeno, como já vem acontecendo de uma forma muito violenta ao longo desses anos todos que vêm passados, né? E nós estamos chegando a quase 840% a quantidade de câncer que tem se instalado no mundo. Eu escrevi até um livro, Cláudia, Como Não Morrer de Câncer. Ele até está disponível aí na internet. A pessoa quiser comprar esse livro, ele pode comprar esse livro e ele vai se maravilhar com o conteúdo. Por quê? Eu usei aquele conceito do livro A Arte da Guerra, lembra? Né? De Sun Tzu, que ele fala que você tem que conhecer o teu corpo, conhecer você e conhecer o seu inimigo. E você pode lutar 100 batalhas que você não vai ter perigo nenhum. Então, esse livro é muito bom e eu convido você que queira conhecer um pouco mais a adquirir esse livro. Ele é um pré-lançamento. Nós vamos estar lançando o livro oficialmente em outubro, no Congresso de Câncer que vai ter lá em São Paulo. Agora nós estamos fazendo aqui esse padrão para as pessoas terem, abrir a mente, né? Olhar para si mesmo e conhecer um pouco mais o corpo dela. eu vou pegar essa olhar para si mesmo e trazer sobre essa questão de se questionar, porque quando eu comecei, eu tive um questionamento para poder entender. Você teve um questionamento, o Dr. Otto teve o questionamento dele. Eu acho que nós também precisamos refletir se realmente o que está chegando até nós é realmente o conhecimento necessário, o conhecimento real sobre o funcionamento do nosso corpo. É. Porque hoje a sociedade, né, eu gosto de pensar que ela está patológica, porque ela pensa que algo de externo que vai resolver o problema interno. E Na você verdade, pensa trouxe, que um comprimidinho, né? Milagroso, sim, né? A pílula, né? Uma pílula vai resolver tudo. E ela vai continuar levando a vida do jeito. A pergunta que tem que ser feita é a seguinte: se a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas, ele vai ter resultado diferente?
Pode haver? Nunca. Jamais, sem chance. Então ele tem que. Uma coisa que eu aprendi e eu coloquei em prática, Cláudia, nesse trabalho, nos meus trabalhos que eu fazia antes, né, em resolver problemas dos outros, tá? O que eu fazia? A pessoa chegava com um problema para a minha empresa, para mim, buscando uma assessoria, uma orientação, um processo para poder se restaurar, alinhar esse equilíbrio, esse ajuste. Primeira coisa que eu fazia, identificar padrões. Identificar padrões. A segunda coisa que eu fazia, observar padrões. Como que esse padrão foi desenvolvendo até chegar onde estava hoje. E a terceira coisa que eu fazia era mudar esse padrão, tirar esse padrão que trouxe esse prejuízo, esse problema para a empresa, esse problema para a pessoa. Então, partia para esse ponto. O que que eu fiz nessa questão, por exemplo, para chegar ao método THTC? Identificar padrões. E nós identificamos padrões de todas as doenças que você possa imaginar. Se você chegar com uma comorbidade hoje, para um aluno da THTC que fez a nossa formação e falar, olha, eu estou com esse problema, esse aluno, esse formando, ele vai observar você de um ambiente diferente, de uma forma diferente do que o que você já está acostumado a ser assistido, né? O suporte que você tem recebido até então aqui, você vai ver que é uma abordagem totalmente diferente. Agora, o convite nosso é o quê? É para você ser o seu terapeuta. Ah, eu vou deixar de ir na Cláudia, eu vou deixar de ir. Não, eu vou deixar de ir no meu médico. Nós não tiramos o médico, né? Nós não substituímos nenhum profissional que está aí no mercado. Porque nós queremos o quê? É que você se emancipe, é que você assume a responsabilidade de ser o seu terapeuta, entendeu? O médico é importante? É. O terapeuta é importante? É. Mas você não, ele não vai estar 24 horas com você. Quando você tiver um problema, você vai estar sozinho. E é você que tem que entender como você faz para resolver esse problema. Eu gosto muito, da cultura americana, que é a independência, Cláudio. Você percebe, Cláudia, que o pensamento americano é diferente, eles não querem depender de ninguém? Percebeu isso aí? Quando você foi para os Estados Unidos? Desde criança, as crianças são, desde pequenas, as crianças são ensinadas a fazer sozinhas, encontrar soluções para os seus desafios sozinhas. Isso é Então, uma mentalidade deles. e isso é o que faz toda a diferença. Foi a diferença que fez na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, foi o que levou os Estados Unidos a ser essa superpotência que é hoje, né? E a hora que ele abrir o olho e verificar que existe um padrão que está conduzindo a tudo isso, eu creio que isso já está começando a acontecer, as coisas vão mudar, né? E nós estamos com várias abordagens diferentes em relação ao autismo, em relação à depressão, às dores crônicas, né? A tudo isso que você possa imaginar. Com a É, THTC, a melhora começa em minutos, em minutos. e isso é incrível. E é assim, vindo de você, é para qualquer pessoa que queira fazer, queira ser seu próprio terapeuta, queira aprender, queira fazer o Não, curso, é para qualquer pessoa. ó, nós fizemos o seguinte: o primeiro momento em que nós abrimos isso foram para os profissionais de saúde. Mas eu fiz uma abordagem, eu mudei algumas coisas. Então, a formação, ela é científica, não perdeu a sua, o seu tônus científico. Mas eu fiz ela com uma abordagem que uma pessoa leiga, ela vai entender. Então, tem todo esse viés. O viés científico que está nela, a pessoa que for fazer, que digamos que seja um cientista, ele vai entender o princípio científico do método, ele vai entender que tem substância, que tem essa pegada 100% científica, e aquela pessoa humilde que não tem todo esse conhecimento em relação à questão da saúde, porque eu também não era da saúde, né? Isso me facilitou muito. Então eu levo para essa pessoa essa visão que eu tive, onde eu tive que trilhar isso. Inclusive, eu acho que eu já vou encerrar essa parte de compartilhamento de tela, que eu quero para mostrar para você
um livro que eu conto essa história, que eu narro essa história de como que eu cheguei no método, né? Eu acho que eu já vou encerrar essa parte de compartilhamento, viu, Cláudia? Tá bom? Vamos deixar por aqui. Eu acho que já dá para a gente ter uma noção, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais, entenderem um pouco mais do método Uhum. e a gente trabalhar isso através agora de perguntas, né? Embora a gente não esteja online, pelo Zoom, as pessoas não estão aqui no Zoom, mas elas podem fazer pergunta lá no YouTube, a gente vai estar conectado Acompanha. no YouTube. Tem Eu lá tô olhando. o André que está olhando também no YouTube, né? Então eu já vou entrar no YouTube aqui também. Você que quer fazer alguma pergunta, você pode fazer. A gente está online aí, estamos ao vivo, e você pode perguntar o que você achar que deva. Eu quero mostrar um livro que eu escrevi, um título muito legal, que é esse livro aqui, ó. Dá para ver bem aí, Cláudio? Agora dá. Águas que saram, tá vendo? Ó, águas que saram, né? Águas que saram. Eu acho que está perguntando, né? Deixa eu ver aqui. Tem gente perguntando como faz para ter acesso ao atendimento, em qual cidade, se É é o aí dos senhor que Estados Unidos? atende. É no Brasil. Ah, Nos eu, Estados eu Unidos, vou. você vai procurar aí a Cláudia e a Denise. A Cláudia, ela tem toda um aperfeiçoamento no método THTC. Tanto a Cláudia quanto a Denise, elas estão habilitadas por mim aí para poder atender pessoas. Então, são as nossas franqueadas aí dos Estados Unidos, né? Que estão prontas para fazer esse atendimento. No Brasil, você pode nos chamar, né, no WhatsApp 669 9991 1598. Nós vamos te colocar num grupo nosso, nós temos do, do, do WhatsApp. Lá nós temos terapeutas do Brasil todo, mas a gente encaminha para você o terapeuta mais próximo da sua cidade para você ser atendido, ter uma experiência. E nós viajamos o Brasil todo, né, Cláudio? Sim, inclusive vai vir aqui, né? Palestrar Nós para vamos para os Estados nós. Unidos, nós vamos para os Estados Unidos. É uma questão de tempo agora para a gente fazer, né, essa nossa ida para os Estados Unidos. Nós vamos estar indo aí agora para os próximos meses, nós vamos trabalhar essa possibilidade. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Uma pessoa com 90 anos e com a memória muito ruim, pode recuperar a memória com o método? Então, vamos lá. O cérebro, 75% é água. Quando a pessoa nasce, 75% do corpo dela é água. E o cérebro dela, 75% água. Quando a pessoa chega em 80 anos, uma coisa impressionante acontece. Apenas 25% do corpo é água. Então, você imagina um tecido, né, igual o cérebro, que foi projetado para funcionar com 75% água, perdendo esse líquido precioso, como que as conexões neurais vai acontecer? É difícil. Então, nós trabalhamos isso com hidratação e nós temos resposta maravilhosa. É possível nós darmos o suporte e ela ter uma melhora na sua qualidade de vida. Inclusive, né, com o mal de Parkinson. Mal de Também Parkinson, é um né? resultado muito bom. Alzheimer. Nós temos melhora em Alzheimer de forma maravilhosa. Então, é trazer o equilíbrio, gente. Trouxe o equilíbrio, trouxe aquela realidade, né, de oxigenação, de hidratação, o bom funcionamento do tecido, automaticamente o corpo, no tempo dele, porque cada ser humano é único, né, professor? É, Irá fazer a melhoria. Ah, também na questão estética, como que funciona? então, Especialmente para a mulherada, né, que olha, o gosta. rejuvenescimento facial é incrível, né? Começo, não existe beleza sem hidratação.
Pode até ter, mas é reboco, vai cair. É uma questão de tempo. E o que Ué, falaram lá que não ficava no tecido, descobriu-se hoje que fica. O resíduo fica lá. E está dando problema sério nas pessoas de saúde. Sério, 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 sério. Problemas gravíssimos de saúde estão acontecendo, né, em pessoas que aparentemente não era para ser isso, né? Mas hoje já está se mostrando que é. e é interessante, pegando isso que o senhor está falando, é, se nós somos, né, uma coisa só, não interessa qual órgão, qual lugar, a pessoa fazendo umas aplicações, não estou falando de todas, mas estou abrindo aqui a hipótese, né, de uma disfunção mesmo no tecido ali, vamos supor, na parte dos olhos, na parte do nariz, né? Colocar esse líquido. Então também pode atingir os órgãos, né? Se olhar de forma sistêmica, igual o senhor está explicando. Não, tem muita coisa acontecendo aí, tem muita pesquisa científica saindo agora, mostrando que realmente, de fato, tá dentro, tá lá, tá dando, trazendo problemas para as pessoas, sabe? Aquilo que falou que não dava nada e tal, tá caindo por terra, infelizmente, né? Hoje, o que tem de busca é pelo rejuvenescimento de dentro para fora, né? De dentro para fora, do tecido, e não mais superficial. E ao longo do tempo, essa superficialidade, ela vai trazendo consequência gravíssima. A pessoa vai deformando, vai perdendo a sua característica, o seu padrão. Ela vai se desconstruindo, sabe? E vai se tornando uma coisa estranha. E é interessante porque dentro do curso, né, nós aprendemos que nosso corpo é quântico. É. Então, se ele é quântico, existe uma, nós já poderíamos chamar de pH ou uma frequência. E esse tipo de abordagem, né, que vem do lado de fora, ele pode também alterar o Então, nosso olha, tecido? eu vou dizer uma coisa para você. O nosso corpo é natural. É ou não é? É, Então, ele não reconhece nada sintético. Você acredita nisso? Não nossa, reconhece. isso aí foi uma fala. Ele não reconhece nada sintético. Então, por exemplo, quando você coloca algo sintético no teu corpo, na sua boca, meu amigo, esquece. Ele não reconhece aquilo como dele, como próprio. Então, E por isso entra a exemplo, alimentação, né? entra alimentação, principalmente, mas entra uma agressão que é feita de forma sistêmica, que é o quê? Que é aquilo que não é aquilo que Deus fez. Tem muita coisa hoje que o homem manipulou, de uma forma muito violenta. Por exemplo, antigamente, uma proteína de um frango, de uma ave, era boa. Por quê? Porque ela levava em torno aí de muitas vezes 180 dias para se formar, né? Quase 6 meses para um frango ir para uma posição, por exemplo, de abate, né? Hoje é 38 dias, 39 dias, 40 dias. Então, que proteína é essa? O que está acontecendo com essa carne, né? Um exemplo, você Sim. pega o suíno do mesmo jeito, né? Você pega. Então, tudo isso tem mudado a alimentação, igual você falou, coisas externas, né? A poluição, não a poluição apenas, essa poluição de dejetos que ficam na água, que ficam nisso, que ficam naquilo, mas a poluição que tira essa parte natural que o nosso corpo tem acesso. Então, tudo que não é natural, que é sintético, ele não reconhece e dá a reação adversa. É por isso que todos os medicamentos existe a reação adversa. Está lá, a reação adversa. Quer dizer, o corpo vai responder contrário àquilo. Pelas pesquisas que eles fizeram, mostraram que o corpo está respondendo contrário àquilo. E muitas vezes, né, depois de anos e anos de uso de certas drogas, chega a uma conclusão que o estrago que ela está fazendo é pior do que o benefício que ela pode estar produzindo. Então, até mesmo tiram do mercado,
muitos produtos em que a reação adversa está muito elevada. E é interessante porque você falando também da questão não só da carne, né? Porque eu moro num lugar onde precisa ter colheita em 3 meses. Tem que plantar e colher. Só que aqui é até estranho dizer isso, mas é um mês para uma coisa, um mês para outra coisa e um mês para outra. Então, você passa de manhã, não tem nada. À tarde já tem os pezinhos de milho e com 2, 3 semanas o milho já está falando, vendendo como orgânico. Então, hoje a gente vê que a mentalidade, as pessoas não param para fazer essa análise também. É claro que, por exemplo, não podemos negar os avanços tecnológicos que houve, e seria impossível nós termos aí uma alimentação para essa quantidade de humanos que nós temos hoje no planeta, se não tivesse essas evoluções, essas coisas assim. Mas isso está trazendo um valor, né, um preço muito caro a ser pago, entendeu? Então nós temos que rever como que está acontecendo, o que que nós estamos fazendo para elevar tanto esses índices de doenças que está tendo, ao autismo. Olha a quantidade de autismo que nós estamos tendo. Nós saímos de 1 em 136 casos na década de 80 e nós estamos indo para 1 em 21 casos. 1 em 21 casos, né, que é uma última pesquisa que eu li. Até, inclusive, nós estudamos e nós temos uma resposta da THTC muito grande em autismo. Eu até escrevi esse livro aqui, que faz parte do método. Olha o tema: autismo, Altíssimo. a peça que faltava. Entendeu? E essa descoberta foi incrível, né? Foi incrível, foi algo que nós não tínhamos a intenção nenhuma de tratar essa questão, dar suporte a essa questão do autismo. Mas a partir das respostas que nós estávamos tendo, nós somos forçados a estudar e a identificar o porquê que isso estava acontecendo. E nós descobrimos coisas maravilhosas e nós estamos compartilhando, tá? Eu vou lançar, tá, um mini curso, tá? Eu vou gravar ele esse mês, esse mês agora, nós vamos gravar esse mini curso e ele vai ser um mini curso destinado à mãe e o pai da criança com autismo, para ela ser o terapeuta do seu filho, entendeu? Então Que nós vamos bom. lançar isso, nós vamos ter um kit de suplementos que nós temos, que nós atuamos no autismo, maravilhoso, com resposta maravilhosa, e nós vamos trabalhar isso com o método THTC. Então vai ser muito bom, mas olha, o livro está disponível, se você quiser, você pode adquirir o livro, e vai ser muito bom. Ele conta como que nós chegamos a essa descoberta maravilhosa, que é possível você mudar uma realidade. E o que nós descobrimos, Cláudia, é que essas crianças com um transtorno de aspecto autista, elas ficam presas a uma condição simpático-tônica, entendeu? Elas ficam presas na condição simpático-tônica e o corpo não tem mais resposta. O sistema nervoso autônomo parasimpático, que é descanso e recuperação, não é acionado. E a criança fica no módulo luta, fuga ou agressão, que é o diagnóstico do autismo. E uma perguntinha sobre a depressão. Sim. Quando, por exemplo, a pessoa ela já está num nível de medicamento alto, ela usando o método, ela consegue restabelecer a saúde dela? Então, nós temos um protocolo para isso. Tá? A pessoa vai entender primeiro como que ela chegou a essa depressão. Ela vai entender isso, porque é um padrão também. Ué, não é um padrão? Não está repetindo? Se está É, repetindo, tem um padrão. Concorda? com certeza. Tá? O que que a psicologia fala da depressão? A psiquiatria fala da depressão? Nós não interferimos no tratamento médico. A pessoa continua tomando o medicamento dela, não vai parar. Mas quem vai tirar o medicamento? O médico que receitou. Como que ele? Para isso, ele tem que ter sinais de melhora. Mas vamos lá. Então, a depressão, segundo a psiquiatria, segundo a psicologia, é uma pessoa que não consegue resolver os seus problemas. Concorda? É, segundo Fala-se de eles. um trauma. Fala-se de um trauma, de algo que aconteceu com essa pessoa.
de forma multifatorial, não é um fator só, mas vários fatores, leva a pessoa a uma depressão. Agora, Cláudia, quem de nós, qual ser humano que nunca teve um problema, um trauma na vida? Todo mundo tem. A Verdade. pergunta que tem que ser feita é a seguinte: por que que uns conseguem resolver os seus problemas e não ter depressão e outros não conseguem resolver o seu problema e caem em depressão? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E nós descobrimos responder essa pergunta e vendo o padrão da depressão. Então é que nós tratamos isso hoje. Não sei se você já pegou algum caso aí que você viu Uhum. a pessoa melhorar a partir da primeira aplicação da terapia. Ela diz, nossa, eu estou diferente, estou mudada. E ela vai mudando esse padrão, até simplesmente o médico tirar os medicamentos e mudar a realidade dela. É, e tem casos que a pessoa fala comigo, eu tô rindo sozinha, eu ri de um É, negócio da televisão, eu tava é. assistindo um negócio e eu ri. Então você vê que já era um padrão E antes ela tão. não ria, ela não tinha alegria. Concorda Sim, comigo? concordo. Não, menina, nós temos resultado em depressão, ansiedade. Você nem imagina o quanto. É maravilhoso, é maravilhoso, é Sim, maravilhoso. e muito na questão da ansiedade, porque hoje nós vivemos uma sociedade ansiosa, né? É, e Então, é ó, o gatilho de muitas doenças autoimunes que tem aí, de muito problema de saúde grave. isso, É muitas essa condição. alergias, né? Muita coisa ruim. E também, assim, gente, que é uma coisa interessante também que eu aprendi de acordo com todos os seus estudos, é que a ansiedade leva ao estresse, aquela luta e fuga, leva a diabetes. Não, é um padrão, é o É um padrão. padrão. Então, É, por muitas quê? Porque pessoas. tem muita gente que come igual. Você pega duas pessoas comem exatamente iguais. Uma tem diabetes, outra não. Olha aí, é. Agora, qual é o diferencial de uma e outra? Então você começa a analisar e nós descobrimos um padrão da diabetes. Você que tem diabetes, procura aí a Cláudia, né, para você entender o padrão da diabetes e você mudar esse padrão aí, né, Cláudia? Os Estados Unidos Isso, deve ter muita pessoa com ansiedade, né, principalmente nos últimos acontecimentos aí, né, tá gerando um grau de ansiedade muito sim. elevado. Eu acho também que o estilo de vida. As pessoas É, elas já chegam desesperadas para construir é. sua vida no Elas já Brasil e chegam voltar. aí ansiosas, né? É. Sim. E aí o sintoma dessa estala no corpo, né? Que vem também Uhum. não só através da diabetes, da ansiedade, mas hoje está sendo muito comum o câncer, né? É, Aqui meu Deus, 840% cresceu aí, tá louco. está muito grande. E obesidade, a pessoa, ela fica no. Hoje, né? Consigo entender que muitas até falam, eu não como, mas eu continuo sem perder peso. Então, existe o padrão do sistema Que cria isso? Nervoso é, central. sim, então hoje eu consigo entender a fala de muitas das minhas clientes nesse quesito de não conseguir emagrecer, que elas estão presas num padrão de ansiedade, num padrão simpático, que não permite com que elas Uma condição consigam. simpático-otônica. Porque o emagrecimento é um equilíbrio. É o corpo dizendo, olha, eu estou bem, estou tranquilo. Quando você não está nesse padrão, nossa, você cria radicais livres, você cria tudo aquilo que faz com que líquido comece a se acumular nos seus tecidos. A adrenal não funciona, o seu sistema linfático não funciona. Você está num ambiente onde o teu corpo não funciona, o teu intestino não funciona como deveria, né? O seu fígado, em vez de jogar ácido para transformar os alimentos, fica jogando glicogênio o tempo todo na corrente sanguínea. Então é um absurdo. Mas, Cláudia, eu acho que né, nós, nessa nossa live, né, ficou muito bem esclarecido. Já não temos mais perguntas para responder, não é mesmo? As Sim, pessoas sim. também já estão bem esclarecidas, né? Eu vou deixar só um pontinho aqui para a gente finalizar, agradecendo, né, seu tempo de vir aqui e compartilhar toda essa sabedoria, né? Porque sabedoria vem da experiência, não é? Você É, também tem o conhecimento, mas a sabedoria é a construção. Isso tudo que você fez em prol da saúde de várias pessoas, né? Vem da sua experiência e sabedoria. E também quero compartilhar.
a questão do emocional, porque eu também trabalho com a psicanálise e vejo resultados das pessoas que estão fazendo o protocolo para relaxamento no sentido de tocar o timo, de ir para o parasimpático, e o quanto que elas têm melhorado a saúde emocional delas, porque muitas vezes a É, pessoa com está certeza. procurando o físico, mas o É, benefício no emocional também é muito grande, né? não, Então, sim. Os meus cachorrinhos estão fazendo bagunça, não sei se você ouviu aí. ouvi, mas É. vamos então. Ele está falando assim, ó, peraí, já acabou, né? Já deu. Então Ah, eu tá, amo muito os meus obrigada. cachorrinhos. E o método THTC tem resposta em animaizinhos, em cachorrinhos, viu? Você que tem um cachorrinho que tá dodói, pode usar o método no cachorrinho que funciona. Você vai fazer até experiências aí, Cláudia, com esse método nos cachorrinhos. É muito bom. Os gatinhos, cachorrinhos. Vou compartilhar isso. É muito bom, muito bom. Mas tá bom Muito, então. muito Gratidão por obrigada. tudo. Tá? A gente vai fazer mais lives aí, bem curtas, né? Específicas, para as pessoas conhecerem um pouco mais o método aí nos Estados Unidos, levarem isso para mais e mais pessoas. Vamos preparar nossa agenda aí para os Estados Unidos. Nós vamos para o Japão, Malásia e vamos Isso sair aí. dos Estados Unidos também. Dubai, tá tudo caminhado para a gente ir agora nesse segundo semestre. Estamos te esperando, então. Maravilha, maravilha. Até mais, Vai, professor. até Obrigada. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.